Irmãos, o que eu vou compartilhar aqui é muito sério. Talvez seja um dos alertas mais urgentes que precisamos ouvir nos dias de hoje. Estamos em 2025. O mundo está mudando em uma velocidade assustadora. E a igreja também. Mas nem toda mudança é boa, nem toda novidade vem de Deus. Às vezes, o que parece avanço é, na verdade, um desvio. Uma sutil, porém perigosa apostasia. Ou seja, um abandono disfarçado da fé verdadeira. E sabe qual é a parte mais triste? Essa mudança não começou de uma hora para outra. Não foi do dia para a noite. Foi aos poucos. Um ajuste aqui, uma flexibilização ali, um novo costume ali na frente. E quando vemos, estamos diante de uma igreja que já não se parece mais com o que Jesus estabeleceu. Os muros que antes protegiam a santidade da casa de Deus hoje estão rachados. E muita coisa do mundo tem entrado sem que ninguém perceba, ou pior, sendo aplaudida. A Bíblia já nos alertava sobre esse tempo. O apóstolo Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2:3: Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Irmãos, isso já está acontecendo. Não é mais algo futuro, é o nosso presente. A apostasia já tomou conta de muitos púlpitos. O que antes escandalizava, agora se chama evolução. Eu sei que muita gente que acompanha o canal tem o sonho de conhecer Israel, e é por isso que a gente vai dar essa oportunidade. Uma viagem com tudo pago para Israel, para 2 pessoas. Por apenas R$20, você adquire 3 livros digitais incríveis, que vão fortalecer sua fé e te aproximar de Deus. E ainda participa do sorteio dessa viagem dos sonhos. Você pode acessar o link na descrição, no comentário fixado, ou escanear o QR Code que está aparecendo na tela agora. Aproveite essa chance de conhecer Jerusalém, a Terra Santa, e caminhar por onde Jesus caminhou. O que antes era herege, hoje é apresentado como nova revelação. O que antes era pecado, agora é expressão pessoal. E isso dói. Dói no coração de quem ama a verdade. Porque vemos igrejas que antes pregavam com lágrimas e temor, agora fazendo alianças com o mundo, vendendo uma imagem de sucesso, fama, entretenimento e boas vibrações. A cruz, silenciada. O arrependimento, suprimido. A santidade, trocaram por popularidade. É como se estivéssemos vivendo exatamente o que Isaías profetizou. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que fazem da escuridade luz e da luz, escuridade. Isaías 5:20. Irmãos, isso já está diante dos nossos olhos. E sabe o que é mais assustador? Isso não vem de fora. Não é o mundo lá fora que está fazendo isso. É dentro da igreja. São pregadores que dizem servir a Cristo, mas promovem um evangelho que não salva. São líderes que falam em nome de Deus, mas conduzem as pessoas a uma espiritualidade emocional e vazia, sem raiz na palavra. Outro dia, conversei com uma irmã que chorava. Ela disse: Pastor, fui numa igreja onde só se falava de sucesso, de conquista, de você ser sua melhor versão, mas ninguém falou sobre arrependimento, cruz, pecado, salvação. E ela terminou com uma frase que mexeu comigo. Pastor, saí de lá emocionada, mas não transformada. Isso, irmãos, é um retrato da nossa geração. Não se trata de sermos contra a tecnologia, a modernização ou a excelência nos cultos. Não, Deus é digno do nosso melhor. Mas quando a essência se perde, quando o centro deixa de ser Jesus e passa a ser o homem, algo se rompe. E esse rompimento abre espaço para o engano. A apostasia começa assim, com uma pequena troca de foco. Você já parou para pensar em como Jesus seria recebido hoje em muitas igrejas modernas? Será que ele seria convidado a pregar? Ou será que diriam: esse discurso de arrependimento é pesado demais, vai espantar as pessoas? Irmãos, o verdadeiro evangelho confronta antes de consolar. Ele fere o orgulho para curar a alma. Ele nos mostra quem somos sem Cristo, para nos dar nova vida em Cristo. Mas esse evangelho não está mais sendo anunciado em muitos lugares. E isso é gravíssimo. Hoje em dia, qualquer crítica à modernidade dentro da igreja é vista como religiosidade. Qualquer chamado ao arrependimento é rotulado como julgamento. Mas Jesus nunca suavizou o pecado. Ele olhou para a mulher adúltera e disse:
eu também não te condeno. Vai e não peques mais. João 8:11. Perdoou, mas chamou a mudança. A graça que perdoa é a mesma que transforma. Por isso precisamos abrir os olhos. A igreja foi chamada para ser coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Mas quando essa coluna começa a se dobrar diante das pressões culturais, perdemos a autoridade espiritual. Aí vêm as consequências. Falta de discernimento, confusão doutrinária, líderes caindo em escândalo, ovelhas dispersas, pessoas feridas. Tudo isso porque trocamos a verdade pela conveniência. A grande pergunta que fica é: como reagir diante dessa realidade? A resposta é simples, mas profunda. Precisamos voltar à palavra. Precisamos examinar tudo o que ouvimos à luz das Escrituras. Precisamos orar por discernimento, buscar o Espírito Santo de forma genuína e não nos conformar com o que está errado só porque todo mundo está aceitando. Em meio à escuridão da apostasia, Deus ainda tem um povo fiel, um povo que ama a verdade, um povo que não se dobra ao sistema, um povo que, mesmo sendo minoria, permanece firme. E se você está lendo isso, talvez Deus esteja te chamando para ser parte desse remanescente. Não se acomode, não se conforme. Não aceite um evangelho sem cruz, sem santidade, sem transformação. O apóstolo Judas escreveu em sua carta: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 1:3. Essa batalha é agora. A hora é essa. Meu irmão, minha irmã, que possamos ser como os filhos de Issacar, descritos em 1 Crônicas 12:32, homens que entendiam os tempos e sabiam o que Israel devia fazer. Que o Espírito Santo nos dê esse discernimento para não nos deixarmos enganar. Que nossos olhos espirituais estejam abertos porque a apostasia já está entre nós. Mas ainda há tempo de despertar, de se posicionar e de voltar à verdade. Meus irmãos, prestem bem atenção nisso que vou dizer agora. Nem toda doutrina que soa bonita é bíblica, e nem todo mover que parece espiritual vem de Deus. Isso pode até chocar alguns, mas é necessário que a verdade seja dita com amor. Estamos em tempos onde muitas doutrinas estão sendo vendidas como novas revelações do céu, quando, na verdade, são distrações do inferno. E sabe por que isso acontece? Porque estamos vendo a palavra de Deus ser colocada de lado em nome do progresso espiritual. Muitas igrejas e líderes preferem mensagens mais agradáveis ao ouvido do povo, que não confrontam, que não cobram arrependimento, que não chamam à renúncia. E isso, irmãos, é um terreno fértil para que doutrinas humanas, ou até mesmo demoníacas, entrem sorrateiramente nas igrejas. O apóstolo Paulo já nos alertava sobre esse perigo em 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Irmãos, isso está se cumprindo diante dos nossos olhos. Já não se fala mais em cruz, nem em céu e inferno, nem em pecado. Fala-se em sonhos, em ativação de propósito, em prosperidade, em empoderamento pessoal, mas Jesus fica em segundo plano. Vemos líderes se levantando com títulos nunca ordenados por Deus: apóstolas, mães espirituais de nações, profetas supremos. Eles dizem que isso é um novo tempo, uma nova unção, um novo derramar. Mas será mesmo que é de Deus? Ou será que estamos apenas vendo o homem exaltando a si mesmo enquanto tenta usar o nome de Deus como selo de aprovação? Na Bíblia, vemos mulheres maravilhosamente usadas por Deus: Débora, Esther, Maria, Priscila. Mas nenhuma delas assumiu um papel que contradissesse o padrão que o próprio Deus estabeleceu para a liderança e o ensino público dentro da congregação. Isso não tem a ver com inferioridade, e sim com ordem. E quando quebramos essa ordem em nome de uma suposta revelação moderna, estamos dizendo para Deus: tua palavra está ultrapassada. Outra doutrina moderna muito popular é o evangelho centrado no homem. Irmãos,
Jesus não veio para realizar todos os nossos sonhos terrenos. Ele veio para nos resgatar do pecado e nos dar vida eterna. Claro que Ele abençoa, sustenta e cuida de nós. Mas o foco da fé cristã não é nossa realização pessoal, é a glória de Deus. Porém, o que vemos hoje são mensagens que colocam o homem no centro. O púlpito virou um palco de motivação. A Bíblia virou um manual de autoestima. E Cristo virou um meio para se alcançar sucesso. Já reparou como muitas mensagens hoje parecem mais TED Talks espirituais? São frases bonitas, emotivas, mas desprovidas de poder transformador. Não há mais confronto, não há mais chamada à renúncia, ao arrependimento. É tudo sobre você vai vencer, você vai crescer, você vai conquistar. Mas, irmãos, onde está o evangelho da cruz? Onde está o chamado para negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, como Ele nos ordenou em Lucas 9:23? E talvez o mais perigoso, muitas dessas doutrinas modernas vêm disfarçadas de espiritualidade. Falam de fogo, de unção, de mover, de atmosfera, mas não falam da palavra. Não há ensino consistente das Escrituras. Tudo se resume à experiência emocional, à performance, ao impacto. E isso é perigoso, porque a emoção passa, mas a verdade permanece. Se não formos firmados na palavra, seremos levados por qualquer vento de doutrina. O que está acontecendo é que, pouco a pouco, o foco da igreja tem saído de Jesus e tem se voltado para o eu. Você já deve ter ouvido frases assim: você tem que ativar o seu destino. Liberte o seu potencial divino. Você é o profeta de si mesmo. Parece bonito, mas isso está longe da humildade cristã que o Evangelho exige. Em Colossenses 2:8, Paulo nos alerta: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. É exatamente isso o que está acontecendo. Muitas doutrinas atuais são baseadas em filosofias humanas com uma roupagem espiritual. Pegam versículos isolados, distorcem o contexto e criam uma teologia do desejo, onde tudo gira em torno do que eu quero, do que eu sinto, do que eu sonho. Irmãos, isso é sutil, mas é destruidor, porque tira Jesus do centro, tira a cruz do caminho, tira a santidade da caminhada. E sem essas coisas o que sobra não é evangelho, é um simulacro, uma casca vazia. Você pode até me perguntar, mas como saber se uma doutrina é verdadeira? Eu te digo com simplicidade: compare com a Bíblia, volte para a palavra. Tudo o que for pregado, ensinado ou vivido precisa passar pelo crivo das Escrituras. Porque a verdade não muda. Os tempos mudam, as modas mudam, as plataformas mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E aqui vai um conselho prático: desconfie de qualquer doutrina que coloca você no centro em vez de Cristo. Desconfie de qualquer mensagem que nunca fala de pecado, de arrependimento, de renúncia. E fuja de todo ensino que troca a Bíblia por experiências emocionais. O Espírito Santo jamais contradiz a palavra que Ele mesmo inspirou. Em tempos de confusão, precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. Aquele que diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aquele que mostra o caminho estreito, a porta apertada. Aquele que transforma, ainda que doa no começo. Aquele que limpa, cura e salva. Querido irmão, querida irmã, não aceite um evangelho sem cruz. Não aceite uma doutrina que adultera a verdade. Se posicione com firmeza. Leia a Bíblia. Ore por discernimento. Ensine os seus filhos. Guarde o seu coração. Porque ainda que muitos estejam se desviando, Deus sempre preserva um remanescente fiel. Que você e eu sejamos parte dele. Meus irmãos, o que vamos tratar agora é um dos enganos mais perigosos da atualidade, justamente porque não se apresenta como erro, mas como uma revelação mais profunda. É o tipo de coisa que se veste de espiritualidade elevada, usa palavras bonitas, mistura misticismo com Bíblia e acaba enganando muita gente sincera que tem fome de Deus, mas falta de base nas Escrituras. Estou falando do quadrimensionalismo, uma doutrina recente, mas que já tem confundido muitos dentro da igreja. Essa ideia fala de um Deus essência, um Deus fonte superior à Trindade.
como se o Pai, o Filho e o Espírito Santo fossem apenas manifestações inferiores de uma divindade maior, impessoal, misteriosa e mística. Parece espiritual, parece profundo, parece revelação. Mas é uma heresia antiga com roupa nova. É o mesmo veneno dos gnósticos dos primeiros séculos que pregavam que só os iluminados podiam entender os segredos superiores do universo. E hoje isso está voltando com força, infiltrando-se nos púlpitos, nas redes sociais, nos livros e nas conferências. A armadilha é sutil. Os proponentes dizem que é uma nova dimensão, um nível maior de revelação que só os maduros entenderão. Usam palavras difíceis, falam de frequências espirituais, de acessos celestiais, de códigos divinos, criam uma linguagem que impressiona e mexe com o emocional. Mas, no fundo, estão dizendo uma coisa muito simples e grave, que a Trindade não é o verdadeiro Deus, que há um ser acima do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, isso é inaceitável, isso é antibíblico, isso é apostasia em sua forma mais refinada. A Bíblia é clara e direta. Há um só Deus eternamente existente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles não são manifestações inferiores. Eles são Deus, plenos, completos, eternos, iguais em poder, glória e autoridade. Não existe um Deus mais alto do que o Pai. Não existe um ser supremo acima de Jesus Cristo. Não existe uma essência secreta além do Espírito Santo. João 1:3 afirma com total clareza: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Não há como fugir disso. Jesus é Deus, o Espírito é Deus, o Pai é Deus. Não são parte de Deus, são plenamente Deus. E qualquer doutrina que tente colocar uma entidade superior a eles está negando o próprio Evangelho. E sabe qual é a consequência disso? Se Jesus não é plenamente Deus, então seu sacrifício não tem valor eterno. Se o Espírito Santo não é Deus, então ele não pode habitar em nós, nem nos regenerar. Se o Pai não é o Deus soberano, então não há criação, nem governo do universo. Ou seja, se a Trindade cai, tudo desmorona. Perdemos a base da fé cristã. E o que sobra é um espiritualismo vazio, místico e enganador. Muitos jovens hoje estão sendo atraídos por essa doutrina porque estão com fome de algo mais. Eles querem o sobrenatural, querem experiências fortes, querem níveis espirituais, mas estão buscando isso fora da palavra. E quando saímos da Bíblia para buscar experiências, nos tornamos presas fáceis para o engano. Em Judas 1:3-4, somos exortados: batalhai pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se infiltraram dissimuladamente, ímpios, que transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam a nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Vejam, a fé foi entregue uma vez por todas. Não precisa de novos níveis, não precisa de dimensões superiores, não precisa de atualização. Ela é completa, ela é suficiente. E aqui está o perigo. O quadrimensionalismo não se apresenta como heresia. Ele vem como uma revelação superior, vem com cara de profundidade, com palavras difíceis, com uma aparência de santidade. Mas como Paulo disse em 2 Coríntios 11:14, Satanás se transforma em anjo de luz. Nem todo brilho vem de Deus, nem toda experiência é do Espírito Santo. Recentemente, figuras conhecidas começaram a pregar essa doutrina em redes sociais e conferências. Falam de um ser chamado El Elyon, uma essência cósmica que gerou a Trindade. Dizem que o Pai é uma emanação, que o Filho é uma expressão do amor e que o Espírito é uma vibração divina. Irmãos, isso não é evangelho, isso é gnosticismo. Isso é nova era com nome cristão. Isso é perigoso. E o mais triste é ver crentes bem-intencionados, que amam a Deus, sendo seduzidos por essas ideias porque não conhecem as Escrituras. Como Jesus disse em Mateus 22:29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus.
O verdadeiro poder de Deus está na palavra e não nas invenções humanas. A igreja precisa acordar. Precisamos voltar a defender a fé como os primeiros cristãos. Precisamos conhecer a Bíblia, amar a doutrina, buscar o Espírito, mas o Espírito verdadeiro, aquele que glorifica Jesus, não o que exalta o homem ou introduz ideias estranhas. Se alguém te apresentar uma doutrina que te promete algo além da Bíblia, fuja. Se alguém disser que você só vai entender depois de ativar um nível espiritual ou abrir o seu terceiro olho espiritual, corra, porque quem tem a Bíblia aberta, o coração humilde e o Espírito Santo dentro de si, não precisa de revelações ocultas. A verdade está à disposição de todos, não apenas de uma elite espiritual. Como está escrito em Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. A fé cristã não é baseada em mistério, mas em revelação. E a revelação já foi dada. Jesus Cristo é o Senhor, o Pai é Deus, o Espírito é Deus. E nele está tudo o que precisamos. Se desejarmos profundidade, que seja na palavra. Se buscarmos experiências, que estejam alinhadas com a Escritura. E se quisermos mais de Deus, que seja por meio daquilo que Ele mesmo nos deu, a Bíblia, a oração, a comunhão e a presença do Espírito Santo, aquele que glorifica a Cristo e nunca a nós mesmos. Meus irmãos, quero que você preste muita atenção ao que vou dizer agora. Há um tipo de mensagem que, aos olhos naturais, parece linda. Fala de amor, de aceitação, de acolhimento, de graça. Usa palavras suaves, promessas animadoras e até versículos bíblicos fora de contexto. É uma mensagem doce, fácil de engolir, que não fere o orgulho, não confronta o pecado e não exige mudança. Mas é justamente por isso que ela é tão perigosa. Estou falando do amor sem arrependimento. Uma mentira sutil, sedutora e destruidora. Uma distorção do verdadeiro evangelho. Algo que está sendo pregado em muitos púlpitos como se fosse a essência da fé cristã, mas que, na verdade, vem do inferno. E por que digo isso com tanta firmeza? Porque o amor de Deus nunca foi uma licença para permanecer no pecado. Pelo contrário, é justamente esse amor que nos leva ao arrependimento. Hoje em dia virou moda dizer: Deus te ama do jeito que você é. E de fato é verdade. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, como está escrito em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o maior amor do universo. Um amor que nos alcança na lama, no erro, na rebeldia, mas esse amor não nos deixa iguais. O problema é que muitos têm pregado só a primeira parte da mensagem. Deus te ama, mas se esquecem da segunda. Arrependei-vos. Pregam um amor que aceita tudo, tolera tudo, aprova tudo. Mas esse não é o amor de Deus. É um amor fabricado, sem cruz, sem dor, sem renúncia. E qualquer amor que omita a verdade não é amor, é engano. Jesus não veio ao mundo apenas para nos abraçar. Ele veio para nos salvar. E para que haja salvação precisa haver arrependimento. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 15, está escrito que Jesus começou seu ministério dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Perceba a ordem. Primeiro vem o arrependimento, depois a fé. Não existe verdadeira fé sem arrependimento. Mas hoje em dia, arrependimento é quase um palavrão. Muitos pregadores evitam falar sobre isso porque afasta as pessoas. Preferem pregar um evangelho de autoestima, de motivação, de prosperidade emocional. Falam do amor de Deus como se fosse um cobertor macio para cobrir o pecado, quando na verdade é um fogo santo que queima tudo o que nos separa dele. Querido irmão, querida irmã, Deus não quer apenas te confortar. Ele quer te transformar. Ele não te ama para te manter como está. Ele te ama para te fazer novo, como está escrito em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E esse tudo se fez novo começa com arrependimento. Sem arrependimento, o evangelho vira um teatro.
As pessoas choram, se emocionam, levantam a mão, cantam alto, mas continuam vivendo do mesmo jeito. Não há mudança de vida, não há frutos, não há santidade. É como dar um remédio doce sem tratar a doença. A pessoa se sente bem, mas continua doente. Eu lembro de uma jovem que me procurou certa vez, muito ferida. Ela dizia: "Pastor, estou há anos na igreja. Sempre ouvi falar que Deus me ama e que tudo ia dar certo. Mas ninguém nunca me ensinou que eu precisava me arrepender. Nunca falaram sobre pecado. Então, eu achava que estava tudo bem." E com lágrimas nos olhos, ela completou: "Mas eu nunca nasci de novo." Irmãos, isso parte o coração. Quantas pessoas estão nas igrejas acreditando que estão salvas, mas nunca se arrependeram de verdade? Nunca passaram pelo quebrantamento. Nunca foram confrontadas com sua condição. Apenas foram confortadas. Mas o Evangelho não veio para nos deixar confortáveis. Veio para nos libertar. E essa liberdade começa quando olhamos para dentro de nós e reconhecemos: Senhor, eu pequei, me perdoa, me transforma. Não podemos continuar pregando um Cristo sem cruz, um amor sem renúncia, uma graça sem verdade. Isso gera uma geração de crentes emocionados, mas não regenerados. Pessoas que frequentam cultos, mas não conhecem o arrependimento. Pessoas que vivem no erro e se sentem em paz, porque alguém disse: Deus te ama assim mesmo. Claro que Deus ama, mas o amor de Deus jamais será cúmplice do pecado. Ele é Pai, e Pai que ama, corrige. Como está em Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. A disciplina de Deus é uma prova do seu amor. Ele nos corrige não para nos ferir, mas para nos alinhar com o seu propósito. Jesus nunca suavizou o pecado. Lembre da mulher adúltera. Ele a perdoou sim, mas também disse: vai e não peques mais. João 8, 11. Amor e arrependimento caminham juntos. Um sem o outro é incompleto. Hoje, mais do que nunca, precisamos voltar ao Evangelho completo. Deus te ama. Arrependa-se e creia. É simples, é poderoso, e é isso que transforma. Em Atos 3:19, Pedro pregou: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. O refrigério só vem depois do arrependimento. A paz só vem depois da rendição. Então eu te pergunto hoje: você já se arrependeu? Já se rendeu de verdade ao Senhor? Ou apenas ouviu sobre um amor que não exige mudança? Não se engane com doces palavras que escondem verdades amargas. Não troque o amor verdadeiro pela aceitação superficial, porque o amor de Deus não é só carinho, é transformação. Meus irmãos, o que eu vou dizer agora talvez incomode, mas precisa ser dito. Vivemos em tempos onde Jesus já não é o centro em muitas igrejas, e sim o homem. Onde o nome exaltado no púlpito já não é o de Cristo, mas o do ungido, do apóstolo, do profeta. Estamos diante de um fenômeno sutil, mas devastador, chamado caudimentalismo, uma forma moderna de idolatria, onde o povo de Deus troca a fidelidade a Cristo pela lealdade cega a líderes carismáticos. E antes que alguém pense mal, quero deixar algo claro. Honrar os líderes espirituais é bíblico. Obedecer aos pastores é mandamento. Sim, desde que isso esteja em linha com a palavra de Deus. O problema não é ter líderes. O problema é quando esses líderes se tornam intocáveis, quando suas palavras valem mais que as Escrituras, quando seus erros são acobertados em nome da autoridade espiritual e quando suas declarações são repetidas como se fossem verdades absolutas. O apóstolo Paulo já denunciava esse espírito em sua época. Em 1 Coríntios 1, 12 e 13 ele escreveu: quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Vejam que isso não é novo. O ser humano tem uma tendência perigosa de seguir homens, de se apegar a nomes, de criar ídolos disfarçados de líderes espirituais. E Paulo deixou bem claro: Cristo não está dividido. Ele é o único cabeça da igreja. Mas o que vemos hoje?
Igrejas que giram em torno do líder e não da palavra. Crentes que conhecem mais frases do pastor do que versículos da Bíblia. Membros que defendem o seu apóstolo com unhas e dentes, mas não sabem explicar o plano da salvação. Vidas espirituais que dependem da cobertura do homem e não da comunhão com Deus. Isso, irmãos, é idolatria, ainda que venha disfarçada de honra. Temos visto líderes sendo exaltados como se fossem infalíveis. Eles decretam e ninguém questiona. Eles erram e o povo protege. Eles ensinam coisas estranhas, mas quem ousa confrontar é chamado de rebelde, crítico, sem amor. Muitos têm medo de examinar as Escrituras por si mesmos e preferem apenas repetir o que o líder diz. Mas a Bíblia nunca nos ensinou isso. Em Atos 17:11, os crentes de Bereia foram elogiados porque, mesmo ouvindo Paulo, eles examinavam todos os dias as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Irmãos, se até Paulo, o apóstolo escolhido por Cristo, foi confrontado pela Bíblia, por que hoje há tantos líderes que se acham acima da correção? Por que temos medo de pesar tudo à luz da palavra? Essa adoração ao homem tem consequências sérias. Primeiro, ela nos afasta de Cristo, porque colocamos um intermediário entre nós e Deus. Muitos já não oram por conta própria, esperam que o líder ore. Já não buscam a revelação por si, esperam o profeta falar. Já não consultam a Bíblia, esperam o pastor decodificar o que Deus está dizendo. Segundo, essa idolatria gera controle. Há líderes que manipulam as ovelhas usando a Bíblia para manter domínio. Dizem que sair da igreja é perder a cobertura espiritual. Afirmam que quem discorda está sob maldição. Impõem medo, culpa e dependência emocional. E o que era para ser um ambiente de liberdade no espírito se torna uma prisão psicológica e espiritual. Isso não é discipulado, é escravidão. Jesus disse em João 10:27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem." Note, a voz que as ovelhas ouvem é a de Jesus, não de outro homem. Qualquer líder que tente substituir a voz de Cristo está operando no espírito do anticristo, porque está tentando ocupar o lugar que só pertence ao Senhor. E não pense que isso acontece apenas em grandes igrejas com líderes famosos. Esse espírito pode se infiltrar em qualquer lugar. Sempre que um líder se coloca acima da palavra, sempre que uma igreja se molda mais ao temperamento do pastor do que ao caráter de Cristo, o caudimentalismo está agindo. Talvez você tenha crescido num ambiente assim e nem percebeu. Talvez ache normal obedecer cegamente ao líder sem nunca questionar. Talvez foi ensinado que tocar no ungido é questionar qualquer coisa que ele diga. Mas deixa eu te lembrar, todo líder é servo e não senhor. Todo homem é falho. Toda doutrina deve ser avaliada pelas Escrituras. E quando o homem toma o lugar de Cristo no coração do povo, o Espírito Santo se entristece, porque Deus não divide sua glória com ninguém. Isaías 42:8 declara, "Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória não darei a outrem, nem o meu louvor às imagens." E isso inclui imagens físicas, mas também inclui imagens mentais, aquelas que construímos em torno de um nome, de uma figura, de um título. Se queremos ver um verdadeiro avivamento, precisamos derrubar os altares humanos. Precisamos devolver a Jesus o centro do culto, do púlpito, da igreja. Precisamos parar de seguir estilos, nomes ou personalidades e voltar a seguir a Cristo, o Cordeiro de Deus. E se você é um líder, receba essa palavra com humildade. Deus te chamou para servir, não para ser servido, para apontar para Jesus, não para si, para pastorear o rebanho de Deus, não para dominar sobre ele. Lembre-se do que Pedro escreveu em 1 Pedro 5:2-3. Apacentai o rebanho de Deus, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E se você é um membro, ore por seus líderes, honre-os, mas jamais os coloque acima da palavra. E se perceber que está mais apegado ao homem do que a Cristo, volte-se ao Senhor com arrependimento, porque a verdadeira fé não gira em torno do pregador, gira em torno do Redentor. Meus irmãos, não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos. Não é o nome do apóstolo, nem do bispo, nem do profeta.
é o nome de Jesus. E é a Ele que devemos toda a nossa fidelidade, nosso amor e nossa adoração. Irmãos amados, se há um alerta que precisamos ouvir com urgência, é este. Há um evangelho sendo pregado hoje em muitos púlpitos que simplesmente não salva. Um evangelho que atrai multidões, enche auditórios, emociona corações, mas que não transforma vidas, não gera arrependimento e não leva ninguém à salvação eterna. E sabe por quê? Porque é um evangelho sem cruz, sem sangue e sem arrependimento. Esse evangelho moderno parece bonito. Fala de bênçãos, de conquistas, de identidade, de ativação de propósitos. Usa termos motivacionais, psicologia, declarações de vitória. Tudo é sobre você. O que você vai alcançar, como você vai prosperar, como você vai vencer. Mas cadê Jesus? Cadê a cruz? Cadê o sangue que limpa o pecado? Cadê o arrependimento? A palavra de Deus é clara. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, Hebreus 9:22. E sem arrependimento não há novo nascimento. E sem cruz não há transformação. Ou seja, sem essas três verdades centrais, o que resta não é evangelho. É um teatro. É um discurso vazio que conforta o ego, mas condena a alma. Muitos hoje não querem mais ouvir sobre pecado. Acham essa palavra pesada. Preferem dizer que foi apenas um erro, uma escolha, uma fraqueza. Mas a Bíblia chama de pecado. E o pecado é uma ofensa direta contra um Deus santo. Não pode ser tratado com leveza. Por isso Jesus morreu. Por isso seu sangue foi derramado. Porque o pecado não podia ser resolvido com uma frase de autoajuda. Só o sangue do Cordeiro podia pagar o preço. Infelizmente, esse evangelho diluído tem tomado espaço. Em muitos lugares, a cruz foi substituída por slogans, o arrependimento por aplausos, o sangue por campanhas, a santidade por sentimentos, e o resultado é trágico: igrejas cheias, mas corações vazios, pessoas animadas, mas não regeneradas. Jesus disse em Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mas o que ouvimos hoje é, venha como está e continue como quiser. Irmãos, sim, Jesus nos recebe como estamos, mas Ele nunca nos deixa do mesmo jeito. O Evangelho verdadeiro nos chama a negar o ego, a crucificar a carne, a abandonar o pecado. Lembro-me de um testemunho que ouvi de um irmão que foi salvo depois de anos na igreja. Ele disse, eu cresci ouvindo que Deus tinha um plano lindo para mim, que eu era especial, que tudo daria certo, mas nunca me disseram que eu precisava morrer para mim mesmo. Só depois de uma pregação sobre arrependimento, eu entendi o verdadeiro evangelho. E foi ali que nasci de novo. E quantos hoje estão vivendo como ele vivia? Anos frequentando cultos, levantando as mãos, cantando músicas bonitas, mas sem ter passado pela cruz. Nunca choraram pelo pecado. Nunca foram quebrantados, apenas motivados. Mas motivação não salva. Quem salva é o sangue de Jesus, e ele só opera na vida de quem se arrepende. Veja o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 1:18. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. A cruz é o poder, não é a eloquência do pregador, não é a beleza do templo, não é a banda afinada. É a cruz, é o sacrifício, é o sangue. Mas a cruz também é confronto. Ela nos humilha, ela mostra que não somos bons, que não conseguimos sozinhos, que não somos o centro. E por isso muitos a rejeitam. Trocam a cruz por conforto, o sangue por autoestima, o arrependimento por mensagens suaves. E isso tem gerado uma geração de cristãos que conhece a linguagem da igreja, mas não conhece o Senhor da igreja. Em Hebreus 12:14 está escrito, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E essa santificação começa com arrependimento genuíno, nasce no quebrantamento e se sustenta pela cruz. Quem não passa por esse caminho pode até se parecer com crente, mas não é nova criatura. Esse evangelho moderno tem produzido um falso cristianismo, uma fé que é só emoção. Gente que chora no culto, mas não muda de vida, que sente arrepios, mas não abre mão do pecado.
que grita glória a Deus, mas vive como se ele não existisse. Isso não é conversão. É religiosidade com maquiagem. Que o mais assustador é que isso tem sido normalizado. Líderes dizem que é melhor não espantar as pessoas, então evitam falar sobre inferno, juízo, renúncia. Mas, irmãos, o evangelho que não confronta o pecado não salva o pecador. Jesus não veio para fazer você se sentir bem. Ele veio para te fazer nascer de novo. O apóstolo Paulo advertiu em 2 Timóteo 4, 3, 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, amontoarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos, e se desviarão da verdade, voltando às fábulas. Esse tempo chegou, mas nós, como igreja fiel, não podemos ceder. Precisamos voltar ao evangelho completo. Cruz, sangue, arrependimento. Esse é o caminho da salvação. É doloroso, sim, mas cura. É estreito, sim, mas leva à vida. É confrontador, sim, mas liberta. Se você deseja a presença de Deus, deseje também a purificação. Se quer a glória, aceite também o quebrantamento, porque não há ressurreição sem morte, não há nova vida sem cruz. Queridos irmãos, o que vamos conversar agora é algo que precisa ser tratado com reverência, com lágrimas nos olhos e o coração quebrantado, porque estamos vendo acontecer, diante dos nossos olhos, uma troca silenciosa, perigosa e dolorosa nos altares de muitas igrejas. Aquilo que deveria ser um lugar de adoração virou palco de performance. O que era para ser reverência virou espetáculo. E o que deveria ser para a glória de Deus está sendo usado para entreter os homens. É sobre isso que falamos quando usamos o termo show espiritual. Uma realidade que tem crescido assustadoramente, onde o centro do culto já não é mais a presença de Deus, mas sim a experiência do público. Onde os olhos não estão mais voltados ao Cordeiro de Deus, mas aos telões, luzes, efeitos e principalmente aos que estão no palco. Irmãos, Deus não tem problema com tecnologia. Não há nada de errado em usar instrumentos, iluminação ou estrutura para facilitar a adoração, desde que o coração esteja certo. O problema não é o recurso, é o motivo. O problema é quando o som alto substitui o som do Espírito. Quando a emoção fabricada toma o lugar da presença manifesta de Deus. Quando tudo é cuidadosamente coreografado para impactar, mas não há temor, não há santidade, não há quebrantamento. Jesus mesmo falou sobre isso em Mateus 15:8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O problema não está nas mãos levantadas, nas músicas tocadas ou nas palavras cantadas. O problema é o coração. Porque é possível levantar as mãos, cantar bonito até chorar, e ainda assim estar longe de Deus. Infelizmente, o que se vê hoje em muitos chamados cultos é mais parecido com um evento artístico do que com um encontro com o Santo de Israel. Os louvores são escolhidos com base na popularidade, não na unção. As bandas se preparam para impressionar, não para ministrar. Os ministros de música são mais influenciadores do que levitas. E no fim, todos saem falando, que culto lindo. Mas poucos podem dizer, eu vi o Senhor. Sabe o que me faz lembrar disso? Isaías 6. A Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías teve uma visão do trono de Deus. E quando ele viu a glória do Senhor, não pulou, não gritou, não se exibiu. Ele caiu prostrado, dizendo, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías 6:5. Essa é a verdadeira adoração. Quebrantamento, santidade, temor, transformação. Mas o que vemos hoje são efeitos especiais tentando substituir o que só o Espírito Santo pode fazer. Luzes piscando, fumaça subindo, músicas programadas para gerar emoção, letras centradas no homem, no eu, nos meus sonhos, nas minhas vitórias. Mas onde está Jesus? Onde está o arrependimento? Onde está a glória? Em João 4:23, Jesus disse à mulher samaritana, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem.
Deus não procura artistas gospel. Deus não está atrás de shows perfeitos. Ele está procurando adoradores verdadeiros, que o busquem com sinceridade, com verdade, com alma rendida. E o mais grave é que muitos já nem sabem diferenciar o que é unção e o que é empolgação. Confundem música alta com mover do espírito. Acham que pular, correr e chorar é sinal de avivamento. Mas, irmãos, a presença de Deus não se mede pela agitação, se mede pela transformação. Onde Deus está, há arrependimento, a cura da alma, a mudança de vida. Temos trocado a glória pela fama. Muitos ministros querem mais seguidores do que intercessores. Estão mais preocupados com os números nas redes sociais do que com o número de almas rendidas a Jesus. Os altares estão sendo ocupados por quem canta melhor, não por quem ora mais, por quem tem carisma, não por quem tem caráter, por quem brilha no palco, não por quem chora no secreto. E sabe o que isso revela? Que o temor do Senhor está sendo perdido. E sem temor não há glória. Em 2 Crônicas 5, 13 e 14, a Bíblia conta que quando os levitas tocaram e cantaram em unidade, dizendo: Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, a glória do Senhor encheu o templo, e os sacerdotes nem conseguiam ficar de pé para ministrar. Isso é o que o céu reconhece: unidade, santidade, sinceridade. Hoje temos som impecável, palco impecável, músicos treinados, mas falta a nuvem da glória, falta o fogo do altar, falta a presença real do Espírito Santo. E isso, irmãos, não se compra com dinheiro nem com técnica, se conquista com quebrantamento. Por isso eu te pergunto, quando você vai à igreja, você busca uma experiência ou uma presença? Você sai do culto emocionado ou transformado? Porque a adoração verdadeira não te deixa do mesmo jeito. Ela te leva ao arrependimento, à santidade, à obediência. Ela tira os olhos de você e coloca os olhos em Jesus. Talvez Deus esteja chamando sua atenção hoje. Talvez você perceba que, sem querer, se acostumou com um culto bonito, mas vazio. Com músicas que mexem com a alma, mas não tocam o espírito. Com líderes que impressionam, mas não intercedem. Mas ainda há tempo de voltar. Ainda há tempo de derrubar os palcos e reconstruir os altares. Ainda há tempo de trocar o show pela santidade. Que o nosso clamor seja como o de Moisés em Êxodo 33:15. Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Porque se a presença de Deus não estiver, não importa quantas luzes acendam, o céu permanece apagado. Meus irmãos, o que eu vou compartilhar agora precisa ser escutado com muito temor no coração, porque o assunto que vamos tratar é sério, atual e está se espalhando com uma velocidade impressionante. Falo sobre um movimento que tem ganhado força mundialmente, que carrega uma aparência de bondade, tolerância e paz, mas que no fundo é um dos maiores enganos dos últimos tempos. Estou falando do ecumenismo moderno, a tentativa de unificar todas as religiões em nome de uma falsa paz, removendo a cruz, a verdade e a centralidade de Cristo. E aqui já quero deixar algo muito claro. O problema não é promover o amor entre as pessoas, ou tratar todos com respeito. Jesus nos ensinou a amar até os inimigos. O que estamos denunciando aqui não é a boa convivência com quem pensa diferente. É o esforço sistemático para misturar a fé cristã com outras crenças e criar uma religião única, onde tudo é aceito, menos a exclusividade de Jesus como único caminho de salvação. O ecumenismo moderno prega: todas as religiões levam a Deus. Não importa o nome que você dá a ele, o importante é o amor. Irmãos, isso parece bonito, mas é uma distorção diabólica da verdade, porque o próprio Jesus foi claro, direto e sem margem para interpretações em João 14:6. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe muitos caminhos, existe um só. E esse caminho tem nome: Jesus Cristo. Mas o que estamos vendo hoje é assustador. Líderes religiosos se reunindo em conferências globais, assinando documentos dizendo que todas as religiões são igualmente queridas por Deus. Pastores orando ao lado de líderes budistas, muçulmanos, espíritas, em encontros chamados de
celebrações interreligiosas. Cantam músicas juntos, fazem orações genéricas, e ninguém ousa mencionar o nome que está acima de todo nome, porque isso pode ofender. Irmãos, se Jesus não pode ser mencionado, então Deus não está nesse lugar, porque o Pai se agrada em exaltar o Filho, e o Espírito Santo só se manifesta onde Jesus é honrado. Um culto onde Cristo é deixado de lado para agradar a todos não é culto, é abominação. Esse ecumenismo moderno é, na verdade, um projeto de Babel espiritual, uma tentativa humana de construir uma unidade religiosa sem dependência de Deus. Lembra da Torre de Babel em Gênesis 11? Eles queriam construir algo alto, forte, universal, mas sem Deus. O resultado? Confusão e dispersão. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. Confusão espiritual e afastamento da verdade. E qual é o plano final por trás de tudo isso? Não é apenas promover união religiosa, é preparar o caminho para a manifestação do Anticristo. Em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, Paulo diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. O Anticristo não virá como um ateu declarado, mas como um líder de unidade global. Ele vai propor paz, reconciliação entre as religiões, um só sistema espiritual, uma só fé, sem cruz, sem sangue, sem exclusividade de Cristo. E para que isso aconteça, é necessário primeiro que o Evangelho verdadeiro seja diluído, que o nome de Jesus seja relativizado e que a Igreja se cale em nome da inclusão. Mas a palavra de Deus não muda, e ela nos alerta com clareza. Em Apocalipse 17, João vê uma mulher montada numa besta, chamada de Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Essa mulher representa um sistema religioso global, corrompido, aliado aos reis da terra, embriagado com o sangue dos santos. Ou seja, uma falsa religião unificada que persegue os verdadeiros servos de Deus. Você pode pensar, mas isso ainda vai acontecer no futuro. Irmãos, já está acontecendo. Aos poucos, sem alarde, sem escândalo, com sutileza. Porque o diabo não precisa mais atacar a igreja com violência. Ele está seduzindo com palavras doces e ideais nobres. E muitos estão caindo. Estão trocando a firmeza da verdade pela aceitação do mundo. Hoje, em nome da unidade, estão dizendo que não importa se você crê em Alá, Buda, Maria ou Cristo, todos são caminhos válidos. Mas isso é mentira. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus, como está escrito em 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. O verdadeiro povo de Deus não se une pelo nome da religião, mas pela fé no Cordeiro. Não se molda ao mundo, mas permanece na verdade. Efésios 4,13 nos diz que devemos caminhar até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, a única unidade que Deus aprova é a que está firmada em Cristo, não em alianças interreligiosas. Então, igreja, desperta. Não se deixe enganar por esse espírito de tolerância sem verdade. Não aceite diluir o Evangelho para caber dentro de uma religião global. E não tenha medo de ser chamado de intolerante, fundamentalista, ultrapassado. Porque mais vale ser fiel a Jesus e ser rejeitado pelo mundo, do que ser aceito pelo mundo e rejeitado pelo céu. A cruz sempre será escândalo para os religiosos e loucura para os sábios deste mundo. Mas para nós, é poder de Deus. Não precisamos de um evangelho adaptado, mas do evangelho verdadeiro. Não precisamos de unidade sem verdade, mas de santidade com separação. Não precisamos de uma religião global. Precisamos de um povo santo, separado, cheio do Espírito e firmado na palavra. Que a igreja permaneça fiel, que não se curve diante de Babel, que não venda sua verdade em nome da paz, porque essa paz é falsa. É uma cortina de fumaça para preparar o trono do engano. Mas Jesus voltará, e ele virá buscar uma noiva pura, fiel, que não se prostituiu com os sistemas deste mundo.
mas guardou sua lâmpada acesa, esperando o noivo. Queridos irmãos, o que vou compartilhar agora é, sem dúvida, uma das evidências mais chocantes de que a apostasia já se instalou em muitas igrejas. Dói no coração dizer isso, mas é necessário, porque estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos algo que jamais imaginaríamos anos atrás. Igrejas ordenando como pastores, bispos e líderes, pessoas que vivem abertamente em pecado, sem arrependimento, e ainda por cima sendo aplaudidas como exemplos de fé e inclusão. Sim, irmãos, estamos falando de homens e mulheres que assumem práticas sexuais contrárias à palavra de Deus, como o homossexualismo, lesbianismo e o transgenerismo, sendo colocados em posições de liderança espiritual, ministrando nos púlpitos, batizando, casando, celebrando cultos, vestindo roupas clericais. E tudo isso sendo apresentado como um ato de amor, como evolução da fé ou aceitação incondicional. Mas será que isso é mesmo amor? Ou será que é uma grave rebelião contra a ordem divina? A resposta está na Bíblia, que é a nossa única regra de fé e conduta. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10, está escrito com todas as letras: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os que se deitam com homens, herdarão o reino de Deus. Irmãos, a palavra de Deus não mudou, e ela não faz exceção para quem está atrás de um púlpito. O que é pecado para o membro, é pecado para o pastor. O que é condenável na vida de um cristão, também é condenável na vida de um líder. O ministério não é uma plataforma para expressar identidade pessoal. É um chamado para morrer para si mesmo e viver para Cristo. Um pastor, um presbítero, um bispo, um ministro, todos são chamados a viver em santidade, em renúncia e em obediência à palavra. E não é possível ministrar verdade se a vida está marcada pela prática do erro. O problema é que hoje muitos confundiram misericórdia com aprovação. Deus sim é misericordioso. Jesus morreu por todos os pecadores, inclusive por homossexuais, travestis, adúlteros, mentirosos, ladrões. Todos são bem-vindos à cruz, mas ninguém é bem-vindo para permanecer no pecado. A cruz não é um abrigo para viver como quiser, é um altar de morte para o velho homem. O Evangelho de Jesus é para todos, mas exige arrependimento de todos. Não existe inclusão sem conversão. Não existe amor de Deus sem mudança de vida. Em João 8:11, Jesus diz à mulher adúltera: Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ele não disse: Continue do jeito que está, ele disse: Não peques mais. Infelizmente, muitas igrejas hoje não querem mais confrontar o pecado. Querem ser modernas, inclusivas, progressistas. Não querem mais ser a voz profética que chama ao arrependimento. Querem ser uma marca, um espaço acolhedor, uma comunidade de aceitação. E nessa busca por relevância cultural, estão jogando a verdade no chão. Estão ordenando homens que vivem com outros homens, mulheres casadas com outras mulheres, travestis que sobem ao altar maquiados, vestindo batinas, proclamando um evangelho distorcido. Isso, irmãos, não é graça. É blasfêmia. Não é evolução, é apostasia. E isso tem consequências espirituais gravíssimas. Quando o altar é profanado, a presença de Deus se retira. Quando o pecado é celebrado, o Espírito Santo se entristece. Quando a verdade é trocada por ideologias humanas, a igreja perde sua autoridade. E o resultado são congregações cheias, mas vazias de glória. Cultos animados, mas sem unção. Pessoas felizes, mas ainda perdidas. O profeta Isaías denunciou esse tempo, e sua voz ecoa até hoje em Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que fazem da escuridão luz, e da luz, escuridão. Põem o amargo por doce, e o doce por amargo. É exatamente isso que está acontecendo. O amargo do pecado sexual está sendo chamado de amor. A escuridão da rebelião está sendo chamada de nova revelação. O erro está sendo enfeitado com roupas religiosas e apresentado como o novo que Deus está fazendo. Mas eu te digo com toda clareza, Deus não está nisso. O Espírito Santo não habita onde a santidade foi abandonada.
Ele só se manifesta onde a verdade é honrada. Ele só unge o altar que está limpo. E ele só opera por meio de vasos quebrantados, não de rebeldes travestidos de ministros. E alguém pode perguntar: mas pastor, o homossexual pode ser salvo? Claro que sim, mas como qualquer pecador, se arrepender, crer no Evangelho e abandonar o pecado. O mesmo vale para o travesti, para o adúltero, para o mentiroso. Todos são chamados à cruz, mas a cruz exige morte do velho eu. O problema hoje é que não se quer mais morrer. Querem servir a Deus sem abrir mão do pecado. Querem ministério sem renúncia. Querem púlpito sem quebrantamento. Mas o verdadeiro Evangelho diz: com Cristo estou crucificado, e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. E quem não está crucificado não pode liderar o rebanho de Deus. Igrejas que ordenam líderes em pecado estão se tornando cúmplices da rebelião. Estão formando um novo tipo de cristianismo. Um cristianismo sem Cristo, sem cruz, sem conversão. E a Bíblia é clara: a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Tiago 4:4. Não dá para agradar à cultura e ao Senhor ao mesmo tempo. Meus irmãos, precisamos voltar à santidade. Precisamos limpar o altar. Precisamos dizer com amor, mas com firmeza. O pecado não pode ser exaltado no púlpito. O ministro precisa viver o que prega. O altar precisa ser lugar de rendição, não de performance. E o chamado de Deus continua ecoando: sede santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, o que vou compartilhar aqui é um dos retratos mais preocupantes da igreja atual. Vivemos em uma geração marcada por acessos ilimitados à informação, com milhares de vídeos, músicas, pregações e conteúdos evangélicos circulando todos os dias. Nunca se consumiu tanta coisa espiritual. Nunca houve tanta gente dizendo: sou cheio do Espírito, sinto a presença, fui impactado. Mas, ao mesmo tempo, nunca houve tão pouco conhecimento das Escrituras. Sim, estamos diante de uma geração que se emociona com facilidade, mas não tem profundidade na palavra. Que sabe de cor letras de louvores, mas não conhece os versículos que sustentam a fé. Que compartilha frases de efeito e declarações de vitória, mas não sabe expor o Evangelho de Cristo. Que grita fogo no culto, mas não reconhece quando está sendo enganada por doutrinas estranhas. Jesus disse em Mateus 22:29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha o equilíbrio. Precisamos do poder, sim, mas também precisamos do conhecimento das Escrituras. Uma coisa não caminha separada da outra. O Espírito Santo nunca age fora da palavra. Ele é o autor da Bíblia. Ele só se move dentro do que ele mesmo inspirou. Tudo o que vem dele carrega o selo da verdade. Mas hoje, muitos confundem emoção com unção. Acham que estão cheios do Espírito porque choraram no louvor, porque sentiram um arrepio, porque ouviram uma pregação empolgante. Mas logo depois, não conseguem resistir a uma tentação. Não têm base para refutar uma heresia. Não sabem explicar por que creem no que creem. E isso é perigoso, porque onde falta a palavra, falta discernimento. Onde não há raiz bíblica, qualquer vento de doutrina derruba. Estamos vendo uma juventude apaixonada por experiências espirituais, mas alheia à verdade bíblica. Muitos sabem o nome dos pregadores famosos, seguem todos os profetas do Instagram, vivem de chave, ato profético, portal espiritual, nova estação, mas não sabem o que está escrito em João capítulo 3. Nunca leram o livro de Romanos. Não conseguem explicar o que é justificação, arrependimento ou santificação. Isso não é espiritualidade, é superficialidade com aparência de fogo. E como Jesus ensinou na parábola do semeador, Mateus 13, a semente que cai em solo raso até brota rápido, mas morre logo porque não tem raiz. Irmãos, sem raiz na palavra, o entusiasmo não se sustenta. A emoção passa, mas a verdade permanece. Outro dia, um jovem me procurou dizendo: pastor, estou sentindo um vazio. Já fui a tantos congressos, já recebi tantas orações, já caí no poder, já fui ungido com óleo, mas parece que não mudei por dentro. E eu perguntei: você tem lido a Bíblia?
Ele baixou os olhos e disse: para ser sincero, faz tempo que não leio. Irmãos, como queremos ser cheios do Espírito se não nos alimentamos da palavra? O Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sem essa lâmpada caminhamos no escuro. E no escuro, qualquer luzinha falsa parece verdadeira. É por isso que tanta gente está sendo enganada hoje. Porque querem o brilho do Espírito, mas não querem a lâmpada da palavra. Querem fogo, mas não querem fundamento. E não pense que isso é um problema só dos mais novos. Muitos adultos e até líderes estão se deixando levar por ondas espirituais passageiras, revelações que não têm base bíblica, experiências que contradizem as Escrituras. E quando alguém confronta com a verdade, logo dizem: você está apagando o Espírito. Mas, irmãos, o Espírito Santo nunca se sente ofendido com a palavra. Ele a confirma. Uma pessoa cheia do Espírito é também cheia da palavra. Jesus disse em João 6,63: as palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Ou seja, a verdadeira espiritualidade está conectada àquilo que Jesus ensinou. Não adianta dizer que está cheio do Espírito se você vive na carne, se você não tem amor pela verdade, se você não conhece a voz do bom pastor. E é aqui que precisamos despertar, porque o diabo sabe que uma geração sem Bíblia é uma geração vulnerável. Ele sabe que, se tirar a palavra, pode colocar qualquer coisa no lugar. Pode introduzir engano, doutrinas de demônios, espiritualidade falsa, emocionalismo barato, tudo disfarçado de poder de Deus. Não foi isso que aconteceu com Eva no Éden? Satanás distorceu o que Deus disse. Ele tirou a palavra do centro e substituiu por dúvida, sugestão, aparência de sabedoria. E o resultado foi a queda. É o mesmo plano hoje. Se ele conseguir tirar a Bíblia do centro da igreja, ele enfraquece o povo e conduz muitos ao erro. Mas eu te digo hoje, com amor e urgência: volte para a palavra. Apague um pouco as luzes da performance. Desligue os reels e os stories. Feche a porta do quarto. Abra sua Bíblia. Ore, medite, memorize versículos. Alimente sua alma. Porque o avivamento que o céu reconhece não começa num palco, começa nas Escrituras. Como Paulo escreveu em 2 Timóteo 3:16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, se você quer ser cheio do Espírito, comece sendo cheio da palavra. Estamos diante de uma geração com fome, mas o que ela precisa não é só mais eventos, é mais Escritura. Não é só mais louvor, é mais Bíblia. Não é só mais ambiente, é mais fundamento, porque só a palavra sustenta, só ela revela Jesus, só ela nos enche de verdade. Quer ser cheio do Espírito? Então, seja cheio da Bíblia, porque onde a palavra reina, o Espírito habita, e onde o Espírito habita, a verdade, santidade, sabedoria, discernimento e poder de Deus operando de verdade. Amém, meu irmão, minha irmã. Agora que caminhamos juntos por esses 10 alertas espirituais sobre a apostasia que já corrompeu grande parte da igreja, é momento de orar, de nos render e de pedir ao Senhor que nos mantenha firmes na verdade até o fim. Essa oração não é apenas um encerramento, é um clamor profundo, um chamado à santidade, uma resposta do nosso coração ao que ouvimos. Por isso, feche seus olhos onde você estiver. Se puder, pare tudo agora. Vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença agora com temor e tremor, porque a Tua palavra nos confrontou, nos acordou e nos mostrou o quanto o Teu povo tem se afastado da verdade. Ó Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos pelas vezes que trocamos a Tua glória pela vaidade, pelas vezes que buscamos experiências, mas esquecemos da Tua palavra, pelas vezes que colocamos homens no lugar de Cristo ou aceitamos meias-verdades por conveniência. Senhor, nós reconhecemos que estamos vivendo tempos perigosos, tempos em que o mal tem se disfarçado de bem, tempos em que o pecado tem sido aplaudido e a verdade rejeitada. Mas mesmo assim,
tu ainda tens um povo fiel, um remanescente que te ama, um povo que quer te servir em espírito e em verdade. Pai, nós queremos ser esse povo. Queremos permanecer de pé quando muitos caírem. Queremos guardar a sã doutrina quando ela for abandonada. Queremos proclamar o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz, do sangue e do arrependimento. O evangelho que transforma, que santifica, que salva. Senhor, dá-nos discernimento nos dias maus. Dá-nos fome da tua palavra. Levanta em nosso coração uma chama por santidade. Arranca de nós toda frieza espiritual, toda distração, toda cegueira. E se por algum motivo já nos desviamos do centro da tua vontade, traz-nos de volta hoje, pelo poder do teu Espírito. Senhor Jesus, volta a ser o centro da tua igreja. Volta a ser o centro do altar, o centro do culto, o centro da nossa vida. Que nenhum nome se levante acima do teu, que nenhuma voz se sobreponha à tua, e que nenhum outro evangelho nos engane, ainda que pareça doce, ainda que venha com sinais. Espírito Santo, sopra sobre nós um novo tempo de verdade e santidade. Purifica o altar, restaura os corações. Levanta líderes quebrantados, ministros fiéis, jovens sedentos pela tua presença, e uma igreja apaixonada por ti. Senhor, nós dizemos sim ao teu chamado, sim ao confronto, sim ao arrependimento, sim à tua palavra, mesmo quando ela nos corrige. E agora, Senhor, guarda-nos até o fim, porque sem ti nada somos. Mas com o Senhor podemos resistir à apostasia e permanecer firmes até que vejamos o Senhor face a face. A ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. Comente com sinceridade o que Deus falou ao seu coração. Volte a ler sua Bíblia. Volte ao secreto. Volte ao Evangelho puro e simples. O mundo está caminhando para o engano, mas a Igreja de Cristo precisa ser luz na escuridão. Fique firme. E se Deus permitir, nos encontraremos no próximo vídeo, na próxima palavra, para continuar buscando juntos a verdade que liberta e o caminho que leva à vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam contigo e com toda a tua casa. Até breve.